Tudo bem, pessoal? Como é que estão? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada, esse programa que visa transformar ideias, transformar inovações em ações concretas, em projetos vencedores e em business. E, obviamente, em gerar nota fiscal. Esse é um programa que tem alcance nacional pela Sky, pela Central TV, pelo YouTube e também pelo Spotify. É um programa que já ultrapassou as barreiras, do Brasil. Já está sendo assistido esse programa em vários continentes. E é um programa que visa inspirar você, para que você, a partir dessas entrevistas que estamos fazendo com mentes brilhantes, com empreendedores de sucesso, com gente que transformou uma ideia no negócio, para que eles inspirem você e que você logo, logo também empreenda, seja inovador e transforme a inovação numa ação concreta, numa solução concreta, numa solução tecnológica e num business. E hoje aqui, muito feliz, um bate-papo com uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo, já fiz vários pequenos vídeos com ele, assisti várias palestras dele, o Guga Stocco. Guga Stocco, que é um reconhecido empreendedor e palestrante de inteligência artificial e negócios digitais. Aliás, um precursor dos negócios digitais no setor bancário. Ele vai contar para a gente isso hoje. É formado em administração pela FAAP, com especialização de marketing pela Universidade da Califórnia. Foi executivo na Microsoft, vice-presidente de desenvolvimento de negócios do Buscapé e head de inovação do Banco Original. Atuou em diversos conselhos de administração e é o CEO da sócia e cofundador da Futurum Capital. Desenvolve projetos inovadores na área de educação, nanotecnologia e finanças. E autor do livro Desaprenda, além de ser colunista da MIT Technology Review Brasil e Febraban. Guga Stocco, seja bem-vindo e que alegria ter você aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Você que quebrou muitas lâmpadas e transformou ideias em negócios concretos, efetivos e inovadores e melhorou a vida das pessoas, das empresas e das cidades e da nossa sociedade. Já te passo a palavra para falar. Quem é você, Guga Stocco? Bem-vindo e obrigado de novo pela sua participação. Obrigado. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui e poder dividir essas ideias com a sua audiência e com todas as pessoas que gostam muito de inovação. Tá? Eu acho que a gente veio aqui para quebrar a lâmpada, esse que é o objetivo principal. E eu gosto sempre de iniciar com uma frase que eu gostei muito, que eu aprendi na Microsoft, na verdade, com o Kevin Turner, na época que ele era COO da Microsoft, depois ele virou CEO do Starbucks, então é um cara muito legal. E ele falava sempre para a gente o seguinte: ideia sem execução é alucinação. Então, eu uso isso até hoje, com os meus times, com todo mundo discutindo, porque, poxa, e ter ideias é muito bom, é a base de tudo isso. Mas se a gente não executar elas, de nada adianta. A gente só está sonhando. Bacana. Guga, você... Inicialmente, são 2 blocos, a gente vai bater um papo bem legal aqui. Esse primeiro bloco, eu queria entender como que era o Guga na adolescência, na infância. Era inquieto? Construía os próprios brinquedos? Como é que era essa criatividade do Guga aí? Me fala um pouquinho. Olha, eu acho que a minha infância me ajudou a moldar o que eu sou hoje. Eu sempre fui muito curioso e meus pais sempre incentivaram essa curiosidade que eu tinha. Por um lado, você falou, poxa, mas o que você quer ser da vida? Um dia eu queria ser cientista, depois eu queria ir para o espaço, depois eu queria ser um financista, trabalhar em banco de investimento. Eu ia mudando, não sabia exatamente o que eu queria, porque eu era muito curioso e gostava de tudo isso. Mas para definir o que era o Guga como criança é muito simples. Uma vez, lá atrás, quando eu era bem molequinho, você tinha aí aquelas questões de importação, era difícil trazer coisas para o Brasil, naquela época. E eu morava num prédio, e eu lembro que teve um casal que viajou para os Estados Unidos e trouxe um videocassete, imagina isso. Naquela época era um videocassete e tal, e a gente nunca tinha visto um videocassete. Só que eles esqueceram do lado de fora do prédio. E eu desci a escada correndo, e olhando as coisas, e achei que aquilo era um lixo, vi um equipamento, falei, o que será que é isso? Levei para casa e desmontei inteiro. Aí o casal chegou lá em casa, nossa, cadê meu videocassete? Quando chegou lá, estava tudo desmontado na sala. Eu costumava desmontar não montar, mas desmontava todos os meus brinquedos, para entender como que funcionava, como que estava lá dentro. E eu acho que assim, essa parte da curiosidade é o que faz hoje
que você seja no meu caso, né, que eu seja aí um empreendedor, né, um executivo super criativo, porque as barreiras do impossível você foi quebrando quando era criança. Você acreditava que tudo era possível. E você ia lá tentando construir as coisas. Então, quando eu me deparo com um problema, raramente eu vejo e falo o seguinte: olha, isso aqui é impossível. Tá? Eu falo, não, realmente isso aqui dá para fazer. Bacana ouvir de você dessa maneira. Eu lembro, Guga, não sei se é da tua época, cara, eu vou entregar a minha idade agora, que tinha lá uma lata de azeite Mazola, era uma lata meio quadradinha, verde, eu cortava com o facão do meu pai, acabei, né, o fio do facão, cortei ela em ângulo e fiz uma carregadeira, peguei 2 ripinhas, furei em cima, furei embaixo, fiz um barrotinho. Então essa criatividade não pode acabar, né? As crianças nascem criativas e cientistas. E você trouxe um exemplo bem legal aí. E eu acho que um ponto importante que eu ouvi de você, ser resiliente ao fracasso. As pessoas, não tem problema as pessoas errarem, porque a hora que eu exijo que ela não erre, ela para de criar, né? Sim, eu acho o seguinte, aí tem que entender, é uma coisa cultural até do brasileiro, né? Que ele foi educado a não errar. Errar é ruim, né? É um problema. Se você também faz um negócio, esse negócio der errado, você fica com um estigma, né? De quem não deu certo. Que é diferente até isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as empresas gostam de contratar aquelas pessoas que já erraram, até porque a empresa não vai cair nesse erro e você realmente constrói algo. Né? No momento que você erra, você sabe, né, um caminho, por exemplo, que pode ser um caminho tortuoso. Então, eu vejo o erro, na verdade, de uma forma diferente. Eu vejo o erro como uma forma de quem arrisca. Né? O erro significa que você está procurando um caminho. E se você errou, significa que você não achou aquele caminho, então você tem que procurar um caminho diferente e você já sabe como que aquilo funciona. Então, uma sequência de erros, na verdade, né, toda vez que você corrige esses erros, significa que você está evoluindo, você está crescendo. Então, imagina que você quer escalar uma montanha, aí você pega um caminho errado, né, e você, putz, né, de repente chega num lugar que você não consegue vir, que você tem que voltar. Aquilo foi um erro, só que você conheceu aquele caminho, você tenta de novo, você vai tentando até uma hora que você chega ao cume. Então, na verdade, você chegou ao cume numa sequência de erros que foi cometendo embaixo, né, para até você acertar o caminho correto. Então, é muito fácil, né, alguém que já te dá a fórmula e você vai direto, mas aquele que desbrava, ele tem que desbravar. Então, na verdade, é uma sequência de erros, você pode dizer assim. Então, eu vejo isso, na verdade, como aquilo. É um exemplo do meu time também, né? Se você não está errando, significa que você não está arriscando o suficiente. Tá? Pô, fantástico. Então, não, fantástico essa questão, realmente, né? E quem nunca errou é porque nunca experimentou, né? Já dizia Albert Einstein, né? Então, bacana que tu diz, se você não está errando, é porque você não tá assumindo riscos e desafios maiores. Exato, você não está arriscando o suficiente. Bacana. Guga, bom, aí você desmontou lá o videocassete, né? Não sei se você não comentou, né? Mas quando tu montou, se sobrou alguma peça, mas se sobrou é sinal que você deixou ele mais, ou seja, mais barato, né? Depois da montagem. Me fala, né, com essa analogia. Tudo bem. Agora, o que isso levou a você, né, já trazendo uma primeira provocação, fala um pouquinho dos principais projetos realizados, né, pelo Guga Stocco. Claro que o banco digital, esse é sempre muito falado por você e é uma bela lição, mas fala desse e de outros projetos que são inspirações importantes para o nosso aluno que está assistindo, lá do ensino fundamental, o aluno do ensino médio, a piazada da faculdade, o micro e pequeno empresário, que são pessoas que estão na audiência. Olha, eu vou dizer uma coisa que é muito importante, né? E ela está relacionada à questão do erro também. Porque quando eu pego a minha carreira toda, foi uma carreira de muita resiliência. Por isso que eu digo hoje, aquele empreendedor que pode crescer na vida, aquele empreendedor tem muita resiliência. Tá? Então, se você quer construir algo, precisa ter resiliência. Então, se eu pegar lá atrás, eu comecei assim, quando eu terminei a faculdade, eu fui estudar lá fora, fui estudar em Berkeley, né? Até aí tudo bem. Mas teve um negócio interessante, eu trabalhava na Deloitte, né? na parte de M&A, eu era estagiário, estava na faculdade ainda, né? Era trainee, e aí eu falei o seguinte, olha, eu estou indo para a Califórnia e queria trabalhar na Deloitte na Califórnia. Aí o sócio, né, que cuidava disso aqui, foi lá, fez o contato, tudo direitinho, o pessoal da Califórnia falou, olha, mas não tem vaga aqui, não tem o que fazer. Eu falei, não, eu vou mesmo assim, eu vou e ajudo, fico do lado, tenho que ver, foi uma briga. Daí eles falaram o seguinte, olha,
você pode até vir, mas não vai ter cadeira. Falei, tudo bem, eu fico em pé. E fui, né? E trabalhei na Deloitte lá e não tinha cadeira mesmo, né? Óbvio, no segundo dia já apareceu uma cadeira. Mas, de novo, eu não disse não justamente quando eles falaram não. Eu falei, eu vou, eu já estou indo para cá, eu preciso ter essa experiência, para mim é importante. Aí depois, saindo lá da Califórnia, eu fui empreender na China. Então, na verdade, eu fui para a China com 2 amigos e a gente passou 3 meses lá, né, comprando containers, fazendo uniforme na época, né, para a igreja adventista, para a escola adventista, uniforme para o pessoal que fazia lixo. Por quê? Porque tinha acabado de sair a microfibra. E não tinha microfibra no Brasil e a gente conseguiu fazer esses uniformes lá. Então foi uma experiência muito legal, né? 3 meses se aventurando fazendo tudo isso. E aí a gente trazendo os contêineres para o Brasil, teve aquela história dos tigres asiáticos, né? Para você imaginar, o dólar e o real era 1 para 1, de repente pulou de 1 para 4, e a gente com os contêineres no meio do caminho. Então eu diria, esse foi o primeiro momento onde eu falei, eu ia ficar milionário e fiquei pobre, digamos assim, né? Porque a gente foi um caminho fantástico, né, que tinha na China naquela época, e de repente veio uma crise econômica, né, que tirou tudo isso. E aí, obviamente, falei, teve que começar tudo de novo. E eu fui trabalhar lá no UOL, né, na verdade, eu fui trabalhar numa empresa, esse é uma coisa interessante. Uma empresa que fazia comércio eletrônico, era a primeira do Brasil, uma consultoria, que estava fazendo shopping da Zipnet. E eu falei, é isso que eu quero trabalhar. E quando eu fui pegar lá o emprego, não tinha vaga, né? Só tinha vaga de estagiário. Eu falei, não, eu topo ser estagiário. Ele falou, não, você não pode ser estagiário, você está overqualified, né? Você estava super qualificado para isso, não dava, tinha pós-graduação nos Estados Unidos, etc. Eu falei, não tem problema nenhum, eu topo. E comecei como estagiário, literalmente. Tá? Só que, obviamente, eu tinha uma boa desenvoltura, etc. Né? Acabei fazendo toda a parte do comércio eletrônico da Zipnet, depois o UOL adquiriu a Zipnet, né, a Brasil Telecom, depois o UOL, aí eu fui para o UOL para fazer o comércio eletrônico do UOL, e nessa minha negociação do UOL, eu não falei que eu era estagiário, né, eles falaram, esse cara aqui é uma mosca branca, né, então eu acabei dando um executivo grande lá no UOL por causa disso. Esse foi um período de 1 ano, né, então você vê, olha que interessante, eu prefiro entrar como estagiário, mas fazer alguma coisa que fosse do meu crescimento, né, e 1 ano depois eu já estava como executivo. E na sequência, eu cuidava das contas internacionais, porque ninguém falava inglês na época ali. Tá? Então, imagina, você estava numa empresa que estava trabalhando na internet e ninguém falava inglês. Eu cuidava das contas internacionais. Aí, uma dessas contas, o cara foi muito bem atendido e falou, queria que você fosse o meu country manager no Brasil. Né? E aí, eu virei o country manager da VeriSign, né, aqui no Brasil. Então, você imagina que isso tudo foi um período de 2 anos e pouco e meio. Em 2 anos, eu passei de estagiário para country manager. Né? Simplesmente porque eu fui fazendo as escolhas corretas e mesmo no meio dos erros. E aí vem um outro ponto importante, né? Eu tive a oportunidade, né, e conheci um pessoal lá na VeriSign, eles faziam links patrocinados, né? Isso antes do Google, né? Estava entrando no Brasil, aí achei o negócio deles muito legal, e aí falou o seguinte, cara, vamos empreender, eu vou junto com vocês. Eu deixo de ser country manager e você, o executivo principal dessa empresa que chamava Te Respondo, e sócio. Tá? E o interessante é que a Te Respondo virou a maior empresa de links patrocinados da América Latina. Né? Isso antes do Google fazer isso, né? Tinha toda uma ferramenta. E eu vendi essa empresa para o Yahoo. Então, quer dizer, esse foi o início da minha carreira. Então, eu acabei tendo uma série de altos e baixos. Tá? Eu tive decisões de voltar para vir como estagiário, depois fui crescendo lá dentro, aproveitando as oportunidades que apareciam no meio do caminho, né? E aí aquela história da sorte, né? A sorte vem para quem está preparado. Obviamente que eu estava preparado para tudo isso. E depois, o Te Respondo foi a primeira prova aí de empreendedorismo, de fazer uma empresa praticamente do zero e vender ela para o Yahoo na época, né? E aí depois, obviamente, aí comecei como empreendedor. Aí a Microsoft me contratou como executivo para fazer a mesma coisa. Falou, olha, eu quero que você me ajude aqui a criar o AdCenter, o Bing. E eu participei do time global da Microsoft para fazer isso. Então, assim, esses são alguns exemplos ali logo do comecinho da minha carreira que mostra que não foi nada tradicional. Não, bacana, Guga. Você traz várias mensagens aí, lições aprendidas por ti que você está contando para nós, porque a lição aprendida na jornada
você tem toda essa consistência, né? Eu sublinharia o que tu diz, de uma maneira cair e levantar, né? Você caiu, levantou várias vezes, passou pelo vale da morte, ou seja, não desistiu porque o propósito teu era muito claro, né? Você tinha uma meta de realização pessoal muito clara, isso é muito legal. Guga, a gente está se encaminhando para o final do primeiro bloco, e aí a gente deixa para falar do Banco Digital no segundo bloco, pode ser? Eu gostaria que você finalizasse o primeiro bloco já, essa tua jornada muito legal, já dando um recado para os jovens, as crianças, os adolescentes que estão assistindo esse programa, em termos de skills, em termos de lições aprendidas, né, de comportamentos empreendedores. Já deixa as primeiras aspas e mensagem do Guga para esse jovem aí que vai comandar nosso Brasil daqui uns bons tempos, daqui uns 20, 30 anos. Olha, muito legal. O que eu diria é isso, né? Quer dizer, a sorte, ela vem até você, mas você precisa estar preparado para ela. Então, o que eu digo para todos os jovens é o seguinte, é muito difícil você saber qual é o assunto que você tem que saber, qual é a faculdade que você tem que fazer para ser um bom empreendedor, né? Nesse mundo de mudanças que a gente está hoje. Então, eu sugiro que, assim, para que você esteja nessa sorte, né? Essa sorte que ajuda as pessoas que estão preparadas, que você abrace o lifelong learning, que você esteja aprendendo todos os dias. Não importa se você está ouvindo lá os vídeos do YouTube, está participando, por exemplo, de um programa que nem esse, você tem que estar constantemente aprendendo. Se você não estiver constantemente aprendendo, significa que você vai ficar para trás. Então, a mudança faz parte da nossa vida agora, né? Antigamente, a gente podia falar, vou pegar um emprego, vou ficar naquele emprego por anos, por 10 anos, 20 anos, 30 anos. Hoje não. Hoje tem que estar preparado para a mudança. Então, se você se preparar para a mudança, abraçar o lifelong learning e fazer com que essa jornada seja uma jornada gostosa, você já tem metade do caminho pronto. Se você colocar resiliência em cima disso, então aí é certeza que você vai conseguir ter um sucesso em cima do que você pretende. Que legal, Guga, que legal ouvir isso. Pô, gostei muito, obrigado de novo pela tua participação. Que mensagem poderosa que tu traz aqui. Já vou te falar, Guga, já vai virar um corte, já vai gerar uma mensagem essa tua fala final aqui do primeiro bloco. Nós estamos encerrando o primeiro bloco nessa conversa inspiradora com o Guga Stocco. Logo, logo estaremos iniciando o segundo bloco para continuar essa conversa e aprender ainda mais com esse empreendedor e esse mente brilhante, o Guga. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta. E hoje tem a maior frota de satélites da América Latina. Trouxe a internet comercial para o país. Conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos. E criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas. Um movimento que inaugura um novo momento da Claro. Mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções.
para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil. A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência, design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions. Estamos retornando aqui ao segundo bloco do programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que visa inspirar você a transformar a sua ideia numa ação concreta, numa solução concreta, num business e em nota fiscal. Esse programa que tem trazido mentes brilhantes, empreendedores de sucesso, gente que teve jornada vitoriosa, mas com certeza com muitos acertos, muitos erros, muita resiliência e muita coragem. E hoje aqui, uma dessas pessoas é o Guga Stocco. Guga, a gente falava aí no final do primeiro bloco, né? Você tinha uma mensagem muito legal, muito bacana para inspirar o nosso telespectador, o nosso internauta. Eu queria iniciar o segundo bloco com essa grande transformação que tu fez do Banco Digital. Conta para nós como é que foi como é que teve a ideia, como é que foi o projeto, conta essa jornada, porque ela nos ensina muito e eu cada vez, né, que eu lembro, né, das nossas conversas e eu te acompanho aí nas entrevistas, eu aprendo ainda mais com essa história. Não, essa história é muito legal, porque assim, minha vida então foi moldada no mundo digital, tá? Então eu entrei na internet desde o começo, imagina, ajudei a criar o primeiro site de comércio eletrônico, depois o primeiro shopping, tive que fazer meios de pagamento, tive que trabalhar com domínios, depois com a Microsoft, aí onde aprendi de verdade, né, a construir desde buscador até plataformas de publicidade. Depois no Buscapé, foi incrível, a gente fez o primeiro aplicativo de comparação de preços que tinha na época, então a gente entrou forte na parte de celular quando ninguém nem sabia como fazer um aplicativo para iOS, e aí foram uma dezena de empresas lá dentro do Buscapé. Aí o que acontece? Eu tinha essa grande bagagem digital, mas eu nunca tinha trabalhado num banco. Aí o que aconteceu? Que o Marcelo Santos, né, que era o diretor de RH lá do Banco Original, quando eles começaram o banco, ele me ligou um dia e falou, olha, eu queria conversar com você, né, tem uma oportunidade aqui para um banco, eu tinha acabado de sair do Buscapé e a gente abriu o fundo, né, que era a Cullen & Partners, um fundo, inclusive, que teve 3 unicórnios, né, que a gente trouxe, né, dentro desse fundo, só que era um fundo pequeno, então a gente fez investimentos, depois estava aguardando a coisa acontecer. E aí eles me chamaram e falaram, olha, a gente está construindo um banco digital, e antes que alguém conheça do mundo digital. Então eu falei, pô, olha, interessante, né? Naquela época eu já estava iniciando até a dar palestras, e eu tinha um termo que eu chamava na época, que era fintech. Ninguém sabia o que era fintech. Fintech não estava disponível assim para as pessoas. Aí eu já acompanhava algumas fintechs no mundo. Então eu conversei com ele e falei, olha, é muito legal, acho que faz todo sentido fazer um banco digital hoje em dia, você tem que ser uma fintech, né? Dos caras, o que é fintech? Já começou por ali. Eu falei, fintech são essas empresas de tecnologia financeira. Aí mostrei uma série de empresas diferentes, mostrei um pouquinho o que estava acontecendo na China na época, né, com o WeChat. Até porque quando eu estava no Buscapé, a Naspers, que era dona do Buscapé, era dona do WeChat. Então eu fui para a China na época para entender mais sobre o WeChat, para tentar aplicar isso dentro do Buscapé na época, né, para a parte de meio de pagamento. Então eu já tinha uma experiência nesse sentido. Aí cheguei lá, fiz praticamente uma palestra para ele. Aí ele virou e falou o seguinte, falou, olha, eu preciso que você faça exatamente o que você fez para mim com o Henrique Meirelles. Eu falei, poxa, opa, interessante. Eu falei, mas eu preciso vir de terno, né? Será para falar com o Henrique Meirelles? Deu aquele negócio todo. Aí eu cheguei lá para conversar com o Henrique, e ele já chegou, oi Guga, tudo bem? Levantou, apertou minha mão, assim, oi Guga, tudo bem, né? Eu falei, cara, sabe o nome, né? Viu tudo isso? Ele me explica esse negócio de fintech para eu entender. Aí eu fui lá e apresentei tudo para ele, né? Como tinha que ser, como que eu achava que era o processo todo. Aí foi interessante, né? Ele falou, pô, você vai vir trabalhar aqui. Eu falei, não posso, porque eu abri um fundo agora, eu posso te dar uma consultoria, né?
Ele falou, quer saber? Amanhã você começa e eles se viram aí como é que vai ser esse negócio. Levantou e foi embora, entendeu? E eu falei, não sei se eu posso trabalhar aqui, me deixou numa sinuca de pico ali, mas foi interessante. Aí o pessoal olhou e falou, cara, bom, vamos ter que resolver do teu lado aqui. Aí eu comecei, olha que interessante, eu comecei dando uma consultoria, mas de consultoria eu acabei virando diretor estatutário do banco e depois fui do conselho do banco. Então, quer dizer, você imagina, né, a loucura que foi. Só que aí o que acontece? Eu comecei a estruturar o que seria um banco digital, que naquela época o banco digital era ir com um iPad na casa da pessoa. Eu falei, não, isso não é digital, você está usando um processo digital. O digital é abrir a conta pelo celular direto. Ele falou, não, você não pode abrir a conta pelo celular porque não é permitido. Tem a norma 2025 que não permite, etc. E tal. Aí eu fui ler a norma, e quando a gente leu a norma, a gente viu que é o seguinte, ela não dizia que celular era proibido, ela dizia o que precisava ser feito. Né? Só que na época que a norma foi escrita, não tinha smartphone, então a única forma de fazer o que estava na norma era com uma pessoa. Então, eu falei, agora entendi. Né? Quer dizer, eu consigo fazer tudo que está na norma sem uma pessoa. E fui lá e construí um protótipo de tudo isso. E no protótipo, eu cheguei no conselho do banco, foi basicamente assim, né? Eu falei, olha, alguém me empresta aqui uma carteira de motorista. Aí veio lá um dos vice-presidentes e emprestou a carteira de motorista, eu tirei uma foto, né? E falei, mostrei uma, quando eu tirava a foto da carteira, eu mostrava outra foto. Né? Então eu olhei para o executivo e falei, que foto que é essa? Ele falou, é da minha casa. Falei, tá vendo como eu consigo fazer uma abertura de conta? Tirar a foto da sua carteira, mostrar a foto da tua casa. Ah, isso é mentira. Eu falei, então escolhe outra carteira. Peguei outra carteira, tirei a foto, mostrava a foto da pessoa daquela carteira. Então, o que eu fiz naquilo? A gente fez um protótipo que fazia o seguinte, quando eu tirava uma foto, eu usei uma API e fazia o OCR, ele extraía, né, o CPF daquela foto. Aí eu usei uma outra API e pegava aquele CPF e cruzava com o endereço, né? Era um birô. Aí eu peguei uma outra API que pegava aquele endereço, que era a API do Google, né? E mostrava a foto do Street View daquele endereço. E eu coloquei tudo isso dentro do aplicativo. Eu falei, olha como eu consigo fazer. Então os caras, ficaram impressionados, obviamente. E aí eu mostrei, olha, a gente vai abrir a conta nesse formato. Aí mostrei exatamente tudo que ele precisava fazer para fazer a abertura de conta, né, do banco digital. E aí começou a jornada, né, para construir isso. E no final das contas, ele foi o primeiro banco do mundo, tá, a abrir uma conta digital. Então, ele pode dizer que o banco original foi o primeiro banco do mundo aprovado por um banco central a fazer uma conta digital. Então, hoje, quando você vê Nubank, C6 e todos esses bancos, todos aprenderam com a gente. A gente que foi o precursor de tudo isso. E aí foi interessante, porque imagina o mundo tradicional e o mundo digital. Então, por exemplo, quando você falava em banco, você tinha a área de tecnologia e a área de canais, né? Então, o app era dividido em dois. Né? Tinha o pessoal de canal que falava o que queria e o pessoal de tecnologia que desenvolvia. Só que, na verdade, você precisa ter seus times integrados. Né? E tinham brigas lá dentro do banco que falavam assim, por exemplo, não, você pode pedir que a gente desenvolva qualquer coisa. Eu falei, então tá bom, então desenvolve o Google para mim. Eu quero o Google. Você tem 3 meses para fazer o Google. Ah, não, o Google não dá. Fala, pois é, eu preciso ter pessoas que sejam capazes de fazer o Google. E aí eu preciso estar integrado, a gente precisa ter feedback contínuo, é a forma de trabalhar produto digital. Então, todo esse conflito que teve no banco e foi construindo essas coisas, etc., é que moldou um pouco essa minha segunda fase pós-banco digital, onde eu estou construindo uma série de coisas diferentes e que nas minhas palestras fazem muito sucesso, porque todas as empresas passam pelo mesmo problema. Bacana, Guga, muito legal essa história, eu não canso de ouvir. E parabéns, né? Você quebrou algumas lâmpadas bem importantes numa época que era muito novo esse assunto, né? Hoje, se falar desse assunto, tem muita gente ainda que está numa maturidade zero. Então, parabéns mesmo. De mãos dadas com essa tua fala agora, queria que você comentasse comigo, e quando a conversa é boa, ela anda rápido, o tempo anda rápido. 2 assuntos. O primeiro é sobre o teu livro Desaprenda, né? Então, eu queria que você falasse, né? Para as pessoas, inclusive, leiam o livro, adquiram o livro Desaprenda, do Guga Stockel, eu tenho o livro, leiam muitas lições ali. Fala um pouquinho do livro, né, um passant, e de mãos dadas já com desaprender o quê? Para os jovens, né, inclusive os jovens, desaprender o quê e aprender o quê? Ou seja, dá aí um passant sobre essa bela obra aí que tu colocou a tua jornada também aí através de um livro. Legal. Então, a ideia do livro foi justamente essa, foi mostrar, exemplificar a minha jornada, mas quais foram as lições que tiveram no meio do caminho, tá?
Eu lembro uma vez, quando eu estava na Microsoft, que eu estava conversando com uma pessoa lá no México, e essa pessoa, ela trabalhava na Microsoft, né, era um dos vice-presidentes da Microsoft do México, e essa pessoa era nada mais nada menos que o filho do Carlos Slim, tá? Porque o Carlos Slim era sócio da Microsoft, da MSN lá. E aí ele virou para mim e falou um negócio no jantar. Ele falou, olha, meu pai me ensinou uma coisa. Você não precisa fazer MBA, não precisa fazer nada. Tem o MBA que você faz é o seguinte. Uma, você tem que ler a bibliografia das pessoas. Tá? Porque quando você lê a bibliografia das pessoas, lá ela diz tudo o que foi feito, como foi feito, que deu certo e que deu errado. E você precisa saber finanças, você precisa saber fazer conta, né? As contas corretas, para saber onde você vai ganhar dinheiro, onde você não vai ganhar dinheiro. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Desde aquela época. Então eu falei, putz, um dia eu vou escrever um livro mostrando as coisas que deram certo e que deram erradas na minha vida. Então, o objetivo do Desaprenda foi isso. E aí, o mote principal do livro, no final das contas, é o seguinte, você precisa estar constantemente mudando. Então, você aprendeu de uma forma. De repente, você tem que fazer de uma forma completamente diferente. E aí você aprende essa forma nova. Até aí, tudo bem. Só qual que é a dificuldade? É desaprender o antigo. É desaprender a forma como você fazia. Essa é muito mais difícil do que aprender algo novo. Então, o livro tenta deixar um exemplo do seguinte sentido. Falando, olha, eu sei, você foi muito bom, por exemplo, né, para ser um caixa de banco, digamos assim. Né? Você trabalhou com 20 anos como caixa de banco. Agora não tem mais caixa de banco, você tem que ser outra coisa. Você vai ter que desaprender aquilo e aprender um negócio novo. Aí você aprende algo novo, mas continua com os trejeitos do caixa do banco, tudo aquilo que eu coloquei naquela época. Então, o objetivo principal do livro é esse, falando, olha, você precisa desaprender para poder aprender o novo. Então, se você quer realmente evoluir, isso é principalmente não tanto para os jovens, mas para quem já é executivo, e quer fazer uma mudança de carreira, e está vendo a AI entrando e fazendo tudo isso, olha, então tá bom, você vai aprender esse novo, mas desaprende a forma antiga. Finge que ela não existiu. Senão você não vai conseguir ter realmente o conhecimento, né, e a forma para poder construir o novo. Bacana, Guga, bacana. É mais ou menos assim, né? Quando eu aprendi as respostas, mudaram as perguntas, né? Ou seja, essa constante transformação, sermos eternos estagiários. É muito legal esse exemplo que tu trouxe, gostei muito. E legal, parabéns pelo livro. E você, internauta que está assistindo, adquira o livro, leia o livro do Guga. Guga, agora a gente está se encaminhando para o final aí do nosso programa, com essa conversa inspiradora contigo. Te agradeço novamente e vamos precisar fazer outro bate-papo aí, porque você tem muita coisa para nos ensinar e nos inspirar. Fala agora, tu comentou um pouquinho ali, como é que está esse mundo do hoje, do amanhã, ou já é do ontem? Da IA, do blockchain, e já também dando esse recado para quem está ouvindo, né? Não tem mais volta, né? O mundo está aí, o mundo da IA está aí, né? Não tem como voltar. Olha, você vê, eu estou aplicando aquilo que eu falo no livro, tá? Então, quer dizer, aprenda, né, e desaprenda. Então, eu diria o seguinte, se eu olhar toda a minha trajetória, né, de executivo e de empreendedor até hoje eu estou preparado para fazer o que eu gostaria de fazer. Tá? Então, se eu falasse, pô, o que você está fazendo hoje? Se você fizesse isso há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não ia dar certo. E tem algumas coisas que formaram. Porque eu venho falando de inovação e tecnologia há muito tempo. Só que agora que eu tenho duas tecnologias principais, que é a inteligência artificial e o blockchain, né, atuando de uma forma muito forte. Então, eu estou fazendo hoje um projeto novo, que para mim é um projeto extremamente disruptivo com relação a tudo que eu sempre fiz, que é usando inteligência artificial com blockchain de uma forma completamente diferente de investimento e tudo mais. Então, eu fiz aí o primeiro IPO humano, né, digamos assim, né, que foi, Sim. Na verdade, uma estratégia de marketing, mas, na verdade, é convidar as pessoas para investir junto comigo nos meus portfólios. E agora eu estou evoluindo esse processo todo para um token muito mais poderoso, né, e um token aí que pode estar sendo distribuído globalmente. E esse é um token que vai focar numa plataforma de educação. Então, imagina que aquelas pessoas que querem aprender, aquelas pessoas que querem fazer relacionamento, aquelas pessoas que querem discutir os projetos, discutir os modelos de negócio, e em troca dessa discussão toda, ela fica com um pedaço de tudo que foi feito, né, em termos de, não só de investimentos, né, mas de projetos, né, que foram criados em cima de tudo isso. Então, agora eu estou criando um negócio que tem uma escala muito grande. E tudo isso, olha que interessante, dentro dessa empresa, ao invés de a gente, no primeiro momento, contratar pessoas, a gente cria agentes de IA.
para conseguir fazer todo o trabalho. Então, eu tenho uma empresa que ela está praticamente toda automatizada, né? Então, ele vai crescendo isso, ele vai atuar no mundo inteiro, né? E a toda a parte de infraestrutura, toda a parte de operação, ela é toda guiada por IA, e toda a parte do back-office em blockchain. Então, vocês vão ver aí acho mais uns 2 meses, mais ou menos, 2 a 3 meses, a gente vai começar a fazer o lançamento. E outra, tudo isso baseado no quê? Naquilo que a gente fez. Quer dizer, o IPO humano trouxe muito conhecimento para fazer tudo isso, né? As empresas como Sócia, uma empresa que eu tenho de IA, onde a gente acertou e errou muito, e agora realmente tem aí, né, todas as APIs, os jeitos. A IA generativa entrou muito forte, a gente abraçou ela logo no comecinho, antes de todo mundo. Então, vai ser bem interessante. E aí que eu uso todo o poder das empresas que eu invisto do meu portfólio, que as empresas para o setor bancário, então a gente tem toda a parte de Open Banking, né, Banking as a Service, tem toda a parte de AI, toda a parte de blockchain, toda a parte de educação, tudo isso já construído que serve como base para a construção desse novo modelo de negócio. Então, assim, vocês vão acompanhar aí nos próximos meses, a gente vai começar a lançar isso, vão fazer bastante barulho, porque realmente é bem disruptivo e no mundo inteiro também não tem isso. Então, você realmente poder, né, participar de uma plataforma onde você está aprendendo, onde você está negociando, discutindo, podendo fazer acesso a investimentos, e isso funciona de forma global. Não importa se você é um brasileiro, um paquistanês, um chinês ou um italiano. Todos vão poder entrar na mesma plataforma e poder fazer a mesma interação. Show de bola. Tô nessa, hein? Tô nessa, vou acompanhar. Já tô aqui, tô me inscrevendo aqui diretamente com a pessoa que quebrou mais uma lâmpada, hein? Parabéns, que bacana. Guga Stocco, muito obrigado. O nosso programa chega ao final. Te agradecer mesmo. Gostaria que você deixasse as suas direções, as suas contas no Insta, para as pessoas te acompanharem e seguirem, né, o teu belo trabalho. Não, legal. Hoje, basicamente, cara, Guga Stocco, né? Então, você vai estar tanto no Instagram, como no LinkedIn, estou em todos os lugares, ou no meu site, que é o stocco.org. Então, dentro do stocco.org, lá tem a comunidade, tem todo o processo, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, o ai.stocco.org, que é uma plataforma de inteligência artificial, onde eu busco todas as inovações que estão acontecendo no mundo relacionadas à tecnologia e coloco lá dentro. Então, tem uma série de coisas interessantes ali, pelo Instagram, Guga Stocco, né? Pelo site stocco.org, LinkedIn, Guga Stocco, quer dizer, está tudo ali. Legal. Muito obrigado, Guga. Te cumprimento aqui à distância, né? Muito obrigado. E te espero aqui em Curitiba para uma entrevista presencial aqui nos estúdios da TV. E, de novo, tenho certeza que tu vai inspirar muita gente, né, com a tua jornada vitoriosa, mostrando as estratégias, os acertos, os erros. Parabéns pelo trabalho. E para você que está nos assistindo, internauta, telespectador, muito obrigado por ter participado de mais um programa Quebrando a Lâmpada com essa mente brilhante, Guga Stocco. Fala desse programa para toda a sua rede de contatos e a toda quinta-feira, às 10 da noite, não perca um programa mais enriquecedor e inspirador que o outro. Obrigado pela sua audiência e vamos em frente. Até o próximo programa Quebrando a Lâmpada.